A segunda carta aos Coríntios é uma carta menor em tamanho, né, do que a primeira carta. É uma carta que os estudiosos acreditam ser uma mescla de diversas cartas, porque ela tem umas questões de unidade mesmo, ela muda muito a temática, né? Então postula-se que possivelmente ela seja a reunião de mais de uma carta. E é uma carta em que Paulo parece muito a contragosto ter que defender a legitimidade do seu apostolado em Corinto. Curioso isso. Então é a carta em que Paulo está, em alguns trechos, ácido, com limão e amargo, mas muito enérgico. Então essa é uma carta que, porque toda a carta de Paulo, ela representa situações específicas da evolução espiritual. Esse é o ponto. Então, se nós conseguirmos extrair o espírito da letra, significa que nós conseguimos mergulhar no aspecto cultural que deu origem à carta, porque se você não mergulhar no aspecto cultural, você não entende a carta no contexto dela. Mas se você apenas mergulha no aspecto cultural e fica lá, você não extrapola a carta para o dia de hoje. Aí a carta passa a ser uma mensagem apenas para os dias de Paulo. Então é preciso ter essa sabedoria, essa flexibilidade mental, espiritual, de mergulhar no contexto da carta, mas ao mesmo tempo ser capaz de voltar para a sua vida, o seu cotidiano, o dia de hoje, o trabalho de hoje, fazendo uma ponte de conteúdo. Porque o conteúdo da carta ele é eterno. Ele trabalha com princípios universais da evolução espiritual. E qual o princípio aqui que a carta vai trabalhar? É o famoso princípio do fogo amigo. É isso. O fogo amigo. O maior desafio de qualquer trabalhador espírita são seus companheiros de espiritismo. Não é? Serão aqueles que mais vão nos ferir, as feridas mais dolorosas, os ataques mais cruéis, os empecilhos mais delicados, vêm do círculo íntimo da nossa atividade. Por quê? Por quê? Aqui no caso de Paulo, da segunda carta aos Coríntios, fica claro que é a grande questão da disputa de egos. Quem é o maior? Quem é o maior? Quem é o maior? E aí a segunda carta, agora a gente entende. Ela faz conexão com a carta de ontem. Quando Paulo falava do corpo, das funções, quando nós entendemos isso, que Deus se manifesta de múltiplas formas em todas as criaturas, mas em cada criatura em que Deus se manifesta, ele se manifesta de um modo muito peculiar. Quem entende isso, para de ficar se perguntando quem é o mais importante. Cessa isso. Porque isso não é importante. Isso não é importante.
Mas quem ainda está preso, a maioria de nós, nesse jogo do ego, nós comparamos. Então estamos presos ainda num elemento de quem é o mais importante, qual que é a tarefa mais importante, e geralmente nós medimos importância pelo quê? Nós confundimos importância com repercussão. Entende? Então, se fosse por repercussão, o Trump é o homem mais importante do mundo. Vocês concordam? Que ele é o homem mais importante do mundo? Então, a importância não é repercussão. Importância é número. Hoje nós tivemos uma experiência. Se importância fosse número, os mais importantes hoje são os DJs ou os jogadores de futebol. Então a gente vai começando a colocar as coisas nos devidos lugares. Então, é aquela famosa cena, né? Que o Chico conta, que ele estava no Grupo Espírita da Prece. O Grupo Espírita da Prece é do tamanho dessa sala, né? Já começa por aí. Né? É do tamanho dessa sala, menor. Quem dera se fosse o tamanho dessa sala, né? Tem teto, né? O Grupo Espírita da Prece é menor do que essa sala. Aí o Chico conta que diz que viu o Dr. Bezerra entra no grupo, aí vai lá no fundo e beija a cabeça de uma senhora mais velhinha. E aí vem até ele preparar para o trabalho. Aí Emmanuel entra, vai lá no fundo, beija também a cabeça da senhora e depois vem para o trabalho. Ele fala, meu Deus, que espírito é esse, né? Dessa senhora? Ele pergunta mentalmente para Emmanuel. Mas Emmanuel, que senhora é essa? Essa é a nossa irmã, Chico, que limpa aqui o grupo, faz a limpeza. Limpeza, varre, passa o pano, preparando para a reunião da noite. Então, quando a gente compreende isso, o que é o importante? O importante é quem cumpre o seu papel. Isso é lindo, né? A pessoa importante é a pessoa que cumpre o papel. Se o papel dele é ser presidente da companhia, ele é importante porque ele cumpre o papel dele. Né? O comandante é importante porque ele está cumprindo o papel dele. Mas a pessoa que vai vir aqui recolher as vasilhas ali é importante porque está cumprindo o papel dela. E a gente percebe isso quando a pessoa deixa de cumprir seu papel. A gente vê o quanto era importante. Então aqui, nesse jogo de vaidades, Paulo precisa, grande parte da carta, da segunda carta aos Coríntios, ele precisa sair em defesa da legitimidade do seu apostolado. Legitimidade do seu apostolado. A contragosto, ele diz. Não é? E aí é uma coisa triste. Isso é uma coisa muito triste. Ninguém saiu em defesa dele. É sério. Ele fundou a comunidade, carregou a comunidade no colo, fez o trabalho e ninguém saiu em defesa dele. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. Muito cuidado. Eu lembro até um caso que a Jussara conta, eu vou contar.
Vou abrir, né? Uma pessoa chegou para ela e disse assim: olha, Jussara, sei lá, dos Estados Unidos, sou lá dos Estados Unidos, do movimento espírita. Aí como que anda de valdolatria no mundo? No movimento espírita internacional. Como que anda de valdolatria no movimento espírita internacional? A Jussara, inspirada, respondeu assim: olha, eu não sei, eu só sei te dizer uma coisa: se não fosse o Divaldo, não haveria movimento espírita internacional. Não é? É isso aqui. Se não fosse Paulo, não haveria igreja de Corinto. E aí a discussão da carta aqui, ele tendo que se defender, né, de que o que ele não tem importância. Percebe? Mas que é sério isso? É muito sério. Então, quem não possui ainda uma qualidade de evangelho e espiritismo no coração, a gente espera isso. Mas quem está na lida, nós não podemos nos tornar instrumentos disso. Não podemos. Não podemos nos tornar instrumento de demérito de trabalhador do Cristo. Agora, trabalhador do Cristo são seres humanos. Eles cometem erros, eles tropeçam na vida pessoal, tropeçam na tarefa, se equivocam, é natural. É natural, porque eles são seres humanos. O que nós não podemos é deixar que a ingratidão comande os nossos corações e, pior, nos transforme em agentes do contra-evangelho. Do contra-evangelho. Né? Então, assim, se você perguntar para o Divaldo, falar assim: Divaldo, quais foram as punhaladas mais dolorosas que você recebeu na sua vida de trabalhador espírita? Não foram de quem estava fora do espiritismo. Não foi de ateu. Entende? Não foi de viciado. Foi de trabalhador engajado. É muito sério isso. Muito sério. E o pior, o trabalhador às vezes é apedrejado publicamente sem uma voz sequer se levantar. É muito curioso isso. Muito estranho. Então aqui acontece isso na carta. Bom, então esse é um aspecto que vai tomar toda a segunda carta aos Coríntios. E é incrível como ele fala, como ele se posiciona, né? Mas particularmente eu escolhi para hoje, para ser assim até mais breve, o finalzinho do capítulo 4 e iniciozinho do capítulo 5 da segunda carta aos Coríntios. O finalzinho do capítulo 4 é o capítulo que ele vai falar sobre tribulação e esperança. Aí ele diz assim: quanto a nós mesmos, apresentamos-nos como vossos servos por causa de Jesus. Olha que coisa, né? Eu me apresento como um servo de vocês por causa de Jesus.
Porquanto Deus que disse, do meio das trevas brilha a luz, foi Ele mesmo quem reluziu em nossos corações, para fazer brilhar o conhecimento da glória de Deus, que resplandece na face do Cristo. Trazemos, porém, este tesouro em vasos de argila, para que esse incomparável poder seja de Deus e não de nós. Que lindo, né? Aqui tem um trocadilho, porque o Paulo é um doutor da lei, né? O Adão, lembro que eu comentei isso ontem, o Adão é feito da argila. Ela está falando barro, mas não é barro. É a terra vermelha, é a argila. Então, olha que interessante. Trazemos, porém, esse tesouro em vaso de argila. Olha que lindo, né? Que lindo isso. Isso nos lembra um caso muito engraçado, que uma vez o Chico estava viajando de Uberaba para São Paulo, tinha um compromisso, né? E na parada, ele entrou ao banheiro. E aí tinha alguns espíritas, assim, no poço. Então, quando o Chico chegou, nossa, o Chico, aquela coisa toda e tal. E aí ele cumprimenta, e aí fala que vai ao banheiro. Aí um vira e fala assim, mas você vai ao banheiro, Chico? Você vai ao banheiro? Vai, né? Vai ao banheiro. Vai ao banheiro. Porque nós trazemos, todos nós, essa condição humana para nos lembrar da nossa condição de vasos de argila. Vasos de argila. Eu me lembro de uma cena assim muito emocionante que eu presenciei depois do CFN do ano passado. Nós saímos um grupo de amigos com o Raul Teixeira para jantar. Foi um jantar muito gostoso, né? É uma coisa assim incrível, né? E no meio assim do jantar, o Raul disse assim, eu nunca aprendi tanto quanto agora. E aí o André Sequeiro, nosso amigo, disse assim para ele, e você nunca nos ensinou tanto quanto agora. Bonito, né? Tem toda uma carreira aí de expositor, espírita, todo um trabalho, e aí perde a voz. E aí, eu nunca aprendi tanto quanto agora. Ele falou, mas também nunca nos ensinou tanto quanto agora. Né? Que força, que guerreiro, né? Que guerreiro. Que humildade, que serenidade, que testemunho. Por quê? Nós trazemos esse tesouro em vaso de barro. Para que esse incomparável poder seja de Deus e não de nós. Não de nós. É bonito a gente entender isso. Esse senso de instrumento. Nós somos instrumentos. Nós não somos fonte geradora. Ele diz, somos atribulados por todos os lados, mas não esmagados. Postos em extrema dificuldade, mas não vencidos. Perseguidos, mas não abandonados. Prostrados por terra, mas não aniquilados. A tradução da Bíblia de Jerusalém está um pouquinho diferente, né?
incessantemente por toda parte, trazemos em nosso corpo a marca de Jesus, a fim de que a vida de Jesus seja também manifesta em nosso corpo. Aí diz assim, olha, por isso não nos deixemos abater. Pelo contrário, embora em nós o homem exterior vá caminhando para a sua ruína, o homem interior se renova dia a dia. Ou seja, isso aqui é muito bonito. Só então, esse aqui é muito lindo. Vocês lembram lá o texto que a gente leu no Areópago? Quando Paulo chega em Atenas, é um negócio assim que confunde o ateniense, porque o visual de Paulo é de um mendigo. De um mendigo. Ele está com a barba grande, ele está velho, muito magro, doente, cheio de cicatrizes e vestindo farrapo. Então você olha aqui e fala, esse homem vai falar aqui no Areópago, né? Aquele negócio alto, cheio de mármore, onde os magistrados fazem. Olha os ministros supremos, né? Parece o Olimpo. Não é? Parece o Olimpo. Mas chega um mendigo. E aí quando ele começa a falar, impressiona pela experiência, pela vibração, pelo domínio, pelo conhecimento. Então é isso que ele está dizendo. Embora em nós o homem exterior vá se encaminhando para a ruína, o homem interior se renova dia a dia. Isso é algo muito importante que nós precisamos trabalhar. Principalmente hoje, em que a sociedade, as pessoas, não estão preparadas para a velhice e para a morte. Sequer para a aposentadoria. Esse senso de que toda forma caminha para a ruína. Olha que lindo, né? Toda forma caminha para a ruína. A renovação é interior. Então, enquanto o nosso corpo vai envelhecendo e vai caindo tudo, o nosso espírito tem que remoçar dia a dia. Ele tem que dia a dia ser invadido de uma juventude, de uma leveza, de uma flexibilidade. Ele não pode seguir o mesmo fluxo do corpo físico, enrijecimento, enfraquecimento, não pode. Tem que fazer o reverso. Esse é o grande desafio. Porque o Emmanuel, quando comenta um tema semelhante desse, ele comenta o versículo assim: o reino dos céus não vem com aparência exterior. Aí ele começa dizendo assim: tudo que podemos ver está morto ou caminha para a morte. Olha, por esta razão, o reino dos céus, essência espiritual, não pode ser contemplado pelos olhos da carne.
sério, porque assim, você está olhando para o seu cachorrinho, ele está caminhando para a morte. Você está olhando para tudo. Tudo que é material está caminhando para a ruína, incluindo o nosso corpo. Isso é desafiador. Por isso que o reino dos céus ele não vem com nenhuma aparência exterior. Porque a aparência exterior é forma. É elemento material. E o reino dos céus é essência espiritual, imperecível. Por isso não pode ser visto. Ele não é visualizado. Ele não é visto. Ele é detectado pelo coração, pelo sentimento. Né? Ou como já dizia Exupéry, o essencial é invisível aos olhos. Mesma coisa. Então, olha, Paulo é extraordinário. Você vê, num pedacinho da carta ele solta essas frases todas, né? Temos, porém, esse tesouro em vasos de argila, de vasos de barro. Aí deixa essa aqui. Pois nossas tribulações momentâneas são leves em relação ao peso eterno da glória, que elas nos preparam até o extremo. Não olhemos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Já valeu a carta. Isso aqui já valeu a carta, né? Olha. Então aqui o Paulo vai introduzir um conceito, gente, isso é muito... Nossa. Essa aqui eu aprendi com um amigo pastor. Meu amigo pastor Enéas. Hoje ele mandou um WhatsApp. Depois de algumas tribulações, né, passadas, aí fui almoçar com ele, então ele disse assim: agora, meu amigo, as suas palavras vão ter o peso da glória. Peso. Por que isso? Porque enquanto nós estamos falando, enquanto nós estamos agindo, enquanto nós estamos executando uma obra na seara do Cristo, sem tribulação, você pode ter um trabalho de amplitude, de horizontalidade, mas só a tribulação produz densidade, peso. A tribulação ela dá consistência. E é isso que o Paulo está dizendo. E aí não tem como simular. Não tem como simular. Não tem como simular. Por isso que Jesus diz assim para Salomé, mãe do João Evangelista e do Tiago Maior. Ela fala assim: olha, mas eu queria te fazer um pedido simples, né? Primeiro caso de nepotismo no Evangelho. Eu queria que o meu filho, um sentasse à direita e outro à esquerda. São os principais cargos. Olha que interessante. E aí Jesus fala: mas eles
suportarão beber o meu cálice? Enquanto assentar à minha direita e à minha esquerda, não sou eu que escolho. Que é interessante. Ou seja, é concurso público. É concurso público. Qual que é a prova? Tribulação. Uma tribulação. É ela que dá peso. Não se improvisa. Não adianta. E não olhemos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Sabemos com efeito que a nossa morada terrestre, esta tenda, sabemos com efeito que se a nossa morada terrestre, esta tenda, for destruída, teremos no céu um edifício, obra de Deus, morada eterna, não feita por mãos humanas. Tanto assim que gememos pelo desejo ardente de revestir por cima da nossa morada terrestre a nossa habitação celeste. O que será possível se formos encontrados vestidos e não nus? Pois nós que estamos nesta tenda, gememos acabrunhados, porque não queremos ser despojados da nossa veste, mas revestir a outra por cima desta, a fim de que o que é mortal seja absorvido pela vida. E quem nos dispôs a isso foi Deus, que nos deu o penhor do Espírito. Nossa, que texto, hein? Enigmático. Aqui, Paulo vai usar uma grandiosa metáfora. Por que ele está usando a palavra tenda? Essa palavra tem um peso. É aquilo que o Kardec fala lá na terceira parte da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. O valor das palavras. Valor. Porque se eu falo tenda, chegar aqui no navio e falar tenda, só imaginar barraca de camping. Não é? Barraca de camping. Mas quando eu falo tenda, no contexto bíblico do povo hebreu, eu estou falando de 40 anos de peregrinação no deserto. E estou falando de uma festa anual, que é a festa das tendas, em que durante 7 dias, uma vez por ano, as famílias judaicas de Jerusalém, sobretudo, saíam de dentro de casa, armavam uma tenda no quintal ou no terraço e moravam na tenda por 7 dias. Nós estamos falando do dia em que iniciou essa festa das tendas e Jesus chamou os discípulos para subir o Monte Tabor. E lá no Monte Tabor, ele transfigurou-se e vieram visitá-lo o espírito de Moisés e o espírito de Elias. E os apóstolos, principalmente Simão Pedro, perguntaram para Jesus: olha, mestre, o senhor quer que arma a tenda aqui? Vamos armar a tenda aqui. Vamos ficar aqui, ué. E aí Jesus fala: não. Aqui está muito calmo. Quero ir para Jerusalém, que tem 100.000 habitantes, e agora na festa está com 1 milhão. É para lá que nós vamos.
todo um significado aqui. E o que o Paulo vai interpretar disso? Ele vai olhar para o povo hebreu peregrinando no deserto, com todos os simbolismos, vai olhar para o Monte Tabor e vai dizer assim: ei, a tenda é seu corpo. Só que aqui é sério, né? Porque o tabernáculo também é uma tenda. E, na verdade, ele está fazendo referência a isso, né? O tabernáculo eterno. Ele está dizendo isso. Sabemos com efeito, se a nossa morada terrestre, essa tenda for destruída, teremos no céu um tabernáculo eterno, obra de Deus, morada eterna, não feita por mãos. Então, o que significa isso? Gente, aqui é um conceito. Para a gente ver o que foi a deturpação da mensagem de Jesus. Aqui, como se Paulo estivesse dizendo para a gente. Qual é o primeiro grupo espírita? Seu corpo. Qual é a primeira igreja? Seu corpo. Qual é o principal templo? Seu corpo. Seu corpo é o principal templo. Isso significa? É como voltar lá na carta aos Hebreus. O que é feito no templo? Não é o sacrifício do derramamento de sangue? Então, viver no corpo é o principal culto a Deus. Olha. Então isso significa que a maneira como vivemos no corpo diz da nossa religiosidade, da riqueza da nossa religiosidade, da riqueza da nossa espiritualidade. E isso só pode ser compreendido quando nós vamos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Sede Perfeitos. É curioso. O capítulo se chama Sede Perfeitos. E os Espíritos vão comentar essa fala de Jesus: sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Acontece que, em função da nossa tradição católica apostólica romana, ou católica apostólica ortodoxa, ou reformada, nós entendemos que ser perfeito ou ser de perfeitos significa renegar o corpo, isolar-se da sociedade, ter uma vida reclusa, ferir o corpo com silício, então macerar o corpo. E aí os Espíritos vão comentar, o Kardec comenta, né? E ele abre para os Espíritos. Qual a mensagem tem lá? O homem no mundo. O homem no mundo. E os Espíritos dizem assim: vivei de acordo com a vossa época. Que diz assim: não dá para entender vocês. Vocês são econômicos no gozar e no amar. Olha. Isso é profundo. Muito profundo. Portanto, aqui
profana o templo, a espiritualidade e a religiosidade, quem abusa do corpo e dos sentidos, tanto quanto quem não utiliza o corpo e os sentidos. Bom, e aí, isso não é palavra minha. É palavra minha. Está toda a mensagem ainda do homem no mundo. Ele fala assim, 2 sistemas se confrontam no mundo. O dos materialistas e o dos ascetas. E aí ele diz, 2 grandes violências. 2 grandes violências. E ele vai explicar por quê. Dos materialistas, porque privilegiam o corpo em detrimento do espírito. Dos ascetas, porque privilegiam o espírito em detrimento do corpo. Olha que coisa linda. Dando um novo sentido da espiritualidade. Que é a espiritualidade e a religiosidade do equilíbrio. Do equilíbrio. Porque o corpo é a tenda. É a tenda. E é interessante isso, né? Toda tenda é montada e desmontada. Toda tenda é armada e desarmada. Isso é tão importante que essa carta aqui é anterior ao Evangelho de João, né? A segunda carta aos Coríntios é anterior ao Evangelho de João. No Evangelho de João, a gente lê tradução é um problema, né? Diz assim, e o Verbo encarnou entre nós e contemplamos a sua glória. Não está escrito isso. O que está escrito no texto grego é, e Jesus, o Verbo, armou tenda entre nós e vimos a sua glória. Armou a tenda. Que é exatamente essa ideia de peregrinação. Nós armamos uma tenda, que é o corpo, peregrinamos e depois desarmamos a tenda. E o que está acontecendo hoje? Hoje a gente só vê tenda. Então as pessoas estão com uma imensa dificuldade de desarmar a tenda. Ou de aceitar os entes queridos desarmarem suas tendas. É desafiador, né? Desafio. O raciocínio fez como é que Paulo tratava dessas coisas, né? Pois nós, que estamos nessa tenda, gememos acabrunhados, porque não queremos ser despojados da nossa veste. A gente não quer, né? Perder a tenda. E ele diz assim, por conseguinte, estamos sempre confiantes, sabendo que, enquanto habitamos neste corpo, estamos fora da nossa mansão, longe do Senhor, pois caminhamos pela fé e não pela visão. Outro tema que ele vai trabalhar. Agora vemos em parte, mas então veremos face a face. Por quê? Quem armou tenda, quem está encarnado, está no reino do polímero. Estamos no reino do polímero. Quer ver uma coisa? Roberto, faz um favor para mim. Sim. E fala as suas 3 últimas encarnações. Quem você foi, lugar e a data de nascimento e desencarnação. Não lembro. Olha que difícil, né?
Mário, seus pais, as 4 últimas encarnações, seus pais, seus avós, seus irmãos, seus cônjuges. Das 4 últimas só. Então, vamos fazer uma reflexão aqui. Você está todo aqui? Ou melhor, eu vou perguntar melhor. Você está inteiro aqui. Mas você está consciente da sua inteireza? Não. A encarnação é uma experiência de fragmentação. É necessário esquecer. Tem uma mensagem bonita do Rubem Alves, né? Escritor, a mensagem de Ano Novo. Ele diz assim: nesse Ano Novo eu desejo para você uma bênção, que você esqueça esse ano que passou, que você esqueça muitas coisas. E aí começa a falar, você esqueça. Então, né? E os laços afetivos? Qual que é o nome? Nome de 10 amigos que você tinha antes de encarnar. Estavam lá com você no mundo espiritual. 10. 2. O próprio nome. O próprio nome. Pode ser o que nós gostaríamos. Nós gostaríamos, né? A Deca, a Lili Rodrigues, olha a só, Demi. não é? Gente, pensa nisso. É o que ele está dizendo aqui. É isso que ele está dizendo. Nós caminhamos, mas pela fé, não pela visão. Nós estamos caminhando por confiança, não por visão. Nenhum de nós está vendo. Vendo, nós não estamos. Não é interessante isso? Ora, mais interessante. A questão vai ficar mais complicada ainda. Nós estamos aqui, mas não sabemos quem vai primeiro. Nem quando, nem como, nem quantos. Nossa. Ou seja, o que é a experiência da encarnação? É uma medida da misericórdia que descomplica. E para descomplicar, precisa adormecer aquilo que não é essencial. Então, não é essencial você saber seu nome, seu sobrenome, o lugar, quando você encarnou, quando você desencarnou na última, com quem que você estava casado, quem, seus parentes. Isso não é essencial. Pelo contrário, pode ser extremamente prejudicial. Então, o que lembra vocês? Uma viagem em que você só leva o essencial. Peregrinação. Na peregrinação, você só leva o essencial. Diz que é disso que o Paulo está falando. Né? Por isso, também,
Agora, olha só. Sim, estamos cheios de confiança e preferimos deixar a mansão deste corpo para ir morar junto do Senhor. Olha. Por isso também esforçamos-nos por agradar-lhe, quer permanecemos em nossa mansão, quer a deixemos. Porquanto todos nós teremos de comparecer manifestamente perante o tribunal do Cristo, a fim de que cada um receba a retribuição do que tiver feito durante a sua vida no corpo, seja para o bem, seja para o mal. Mas é claro que isso aqui é só o sol, né? Aí tá dito, né? Carta de Paulo. É muito bonito isso. Mas o que é bonito? Nós já sabemos isso. Mas quando você diz isso com o símbolo, aí você ganha uma complexidade. Então, o que é o livro de Êxodo do Velho Testamento? O livro do Êxodo do Velho Testamento, gente, é um livro sobre encarnação. O que é encarnar? O que é encarnar? É aquilo. É peregrinar no deserto. Né? Então, era isso que eu queria comentar, de deixar para algumas perguntas. Né? Só... Tudo com mais de ano, né? Imagina. Porque imagina, Você para eu hoje li? em dia a gente já... Porque tudo bem, né? Você, que nem você colocar, né? A tenda, que era uma linguagem da época. Mas independente desse vocabulário, que era uma linguagem da época, que era mais fácil deles entenderem do que a gente, todo o resto, a profundidade, eu imagino que... Não, e era uma chave de leitura, né? Sabe? Porque ele fala que a tenda que é o corpo, aí a pessoa tinha que voltar lá no Êxodo, ler o Êxodo todo de novo com esse olhar. Nossa! Ler com esse olhar. Porque aqui ele está falando de imortalidade da alma. Né? Mas alguém fez uma pergunta só sobre pecado. Sobre o pecado. O que é o pecado, né? Só falar assim rapidinho. Então, mais uma vez, vamos tirar as camadas, vamos cavar. Porque a cidade está sempre abaixo. Vamos cavar. Esquece o catecismo, vamos cavar. A palavra hamartia em grego vem da literatura grega, da tragédia. Então nós fomos lá e vimos, né? O palco grego, todo mundo sentadinho, a arquibancada. O que era a tragédia? A tragédia, então, era uma peça teatral em que a cidade vinha, sentava naquela arquibancada e assistia a peça. E a peça narrava uma história com uma finalidade. A tragédia não era só fazer você chorar, a tragédia tinha uma função de catarse. Daí vem a palavra grega, catarse, que é purificação do sentimento. Por quê? Você via aquele tanto de coisa ali, e saía se sentindo aliviado. Por várias coisas. Puxa, pensei que eu tinha problema. Pensei que minha vida era ruim, né? Mas também, nossa, olha que coisa. Então você saía pensativo. Isso era a catarse da tragédia. E a tragédia, ela era sempre um enredo. Ela narrava alguém que sai da fortuna, mas não é fortuna de dinheiro, que sai da prosperidade, da sorte, grandeza, e cai na desolação. Então, vamos lembrar de uma tragédia aqui. O rei Édipo. Ele é um rei. Ele termina, perde tudo. Tudo. Ele já começa descobrindo que a esposa é a mãe dele. A esposa dele é a mãe dele. Vocês viram como é que a tragédia é grande. Ele perde tudo, é expulso da cidade, sai. Ele é rei e sai sem nada. Então, a tragédia sempre conta isso. E a tragédia, só acontece uma tragédia por conta de um ato ou um conjunto de atos, né, interligados, chamados na literatura grega de
o erro trágico. O que é o erro trágico? O erro trágico é a hamartia ou o pecado. Então, o erro trágico é aquele erro que o personagem principal vai cometer, que vai desandar tudo. E aí a tragédia lida com esse erro. Nem sempre é consciente, mas ele nunca é inocente. Ele lida com determinismo, livre-arbítrio, com destino e escolha. Então, só para vocês terem uma ideia, na maior tragédia, né, que é o rei Édipo, ele chega para a Esfinge, vai lá na Pitonisa, e ele fala para ela, ele era filho dos reis, né, morava na cidade, filho dos reis. E aí a Pitonisa diz: você vai matar seu pai e casar-se com a sua mãe. Ele fala: mas de jeito nenhum, sai da cidade. Sai da cidade. No meio do caminho, ele encontra uma comitiva e um velho, um ancião da comitiva, desacata ele, briga, é bastante violento. Ele também era bem violento, bem nervosinho. Entra em luta corporal com esse ancião e mata ele. Chega na cidade, na nova cidade. Ele vai novamente a uma Pitonisa. E aí tem a cidade está com uma peste. E aí a Pitonisa diz que quem decifrasse determinado segredo, a cidade seria livrada da peste. Ele, muito inteligente, decifra o segredo, livra a cidade da peste e recebe um prêmio do rei. A mão do rei não, né? Ele recebe um prêmio da cidade, né? Porque o rei tinha sido assassinado, que era se tornar rei e casar-se com a rainha. Depois ele vem a descobrir que ele era filho adotivo. Então, da cidade onde ele fugiu, os pais eram adotivos. O homem que ele matou no caminho era o pai verdadeiro dele. E a rainha, a mãe. Então, o erro trágico é o pecado. Aí adivinha o que Paulo vai fazer com isso? Paulo vai pegar a hamartia, que é o erro trágico, e vai transpor isso da literatura grega para a evolução espiritual. Então, na carta aos Romanos, nós vamos estudar, aí ele vai falar do erro trágico, que é o equívoco que o espírito comete e que desencadeia um processo de destino. Com múltiplas implicações. Interessante, né? Esse é o pecado. Então não tem nada a ver com aquela noção de pecado. Não. Então ele faz ele dá um salto, né? Porque mesmo no judaísmo a ideia ainda era diferente, né? Era só, porque no mundo grego também, a hamartia, ela tem uma implicação, ela é sempre também alguma coisa contrária aos deuses. Aí no judaísmo é um ato também contrário a Deus ou a lei divina. Só que aí Paulo vai juntar essas duas coisas e vai tirar conclusões. Mas aí depois, é carta aos Romanos, não hoje. Nessa segunda epístola tem uma parte de reconciliação, que ele vem para nos reconciliar com Deus. Isso. Não é na segunda? É na segunda, no finalzinho. Porque olha só, vou voltar lá em Gênesis.
Deus cria o homem. Sua imagem, a sua semelhança, reflexo dele. Portanto, divino. Como diz Emmanuel, capítulo 40 do Fonte Viva, 30 do Fonte Viva. Também o Espírito traz consigo o gene da divindade. Estamos em Deus, tanto quanto Deus está em nós. O capítulo chama Educa. Educa e transformarás a instintividade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Maravilhoso isso, né? Então, acontece que cria o homem, o ser humano, imagem e semelhança, e apresenta uma proposta para ele. Teu crescimento será assim. Aí vem a serpente. Fala, não, tem um plano alternativo. Deus está com medo. Ele proibiu de você comer da árvore do conhecer o bem e o mal, porque ele sabe que no dia que você comer dessa árvore, você vai se tornar como ele. E apresenta uma proposta alternativa que é o quê? Que é a evolução espiritual em que o espírito usurpa a posição e a função de Deus. Ele se coloca no lugar de Deus. Quando ele faz isso, ele desconecta. Por quê? Porque não tem como um planeta ocupar a posição do Sol. Porque ele não tem recurso para manter o sistema. Percebe, mano? Quer dizer, não há criatura capaz de manter o universo infinito. Nós não temos estrutura para isso. Então, quando o homem, o ser humano, se coloca no centro, ele descontrola tudo. Por isso pergunta para o Emmanuel: se o determinismo divino é o do bem, quem criou o mal? Aí Emmanuel responde assim: o determinismo divino é o do amor para toda a criação. Mas o homem, confiando mais em si mesmo que na providência divina, transforma a sua fragilidade em foco de ações contrárias a essa mesma lei. Eis o mal. Urge recompor os elos da harmonia divina. Eis o resgate. Olha aqui. É a reconciliação. Então, na perspectiva de Paulo, Adão falhou. Aí você está lá na fábrica. Vamos começar a produção? Vamos. Aí você liga a máquina. Nossa, o molde está com defeito. Desliga. Desligou. Já passou 1 milhão de peças. Então, olha o raciocínio de Paulo. Como é que ele é hábil, né? Ele vai dizer assim: escuta, esse projeto adâmico de um ser humano que se coloca no lugar de Deus, olha para Zeus, olha para o Deus grego. O Deus grego é um humano grande. Não é? E cheio de defeito. Não, ele não é cheio de defeito. Olha que interessante. Ele é um ser humano amplificado.
Ele só é o ser humano amplificado. Então, se você perguntar assim, qual a diferença do Deus grego para o ser humano, a única diferença é que ele é imortal e tudo nele é maior. Olha aqui. Mas é um homem. É um homem. Só que aí ligou a máquina e hoje você tem uma população de bilhões de Adão. Aí o que tem que fazer? Consertar o molde, o modelo. Você conserta o modelo, o tipo, e liga a máquina de novo. Então, aí Paulo vai dizer, o primeiro Adão, alma vivente. O segundo Adão, que é Jesus, Espírito vivificante. Ele é o segundo Adão. É importante a gente entender isso, porque para Paulo, como Cristo é o molde, trazer para Jesus não é formar cristãos. Paulo não estava interessado em cristianismo. Trazer as pessoas para Jesus é criar uma nova humanidade. Nova criatura. Aquele que conheceu Cristo, nova criatura é. É uma nova humanidade. Ou, se você preferir, a nova geração. A nova geração. Vai voltar todo mundo para o molde. Derrete. Volta no molde de novo. Então, o que acontece? Alguns já modelaram. Então, Paulo já está modelado, João Evangelista já está modelado. Já tem uma humanidade já, segundo Cristo. Já tem novos Adãos, né? Já tem. Já tem. É essa metáfora. Hoje você... Eu ia perguntar assim. Eu vou voltar à parte da... até para usar a parte médica da coisa, né, dessa questão do nosso corpo como tenda, né, o nosso templo, tudo, né? No pão nosso, e até porque a gente está fazendo aqui, os detalhes estavam comentando, né, que nós estamos fazendo uma grande ativação desse templo, né? Nós estamos ativando esse Cristo interno aqui nessa viagem, né? E o Emmanuel, no Pão Nosso, eu não lembro, acho que é 65, não lembro qual é a página, a mensagem, mas ele diz assim: não se esqueça da pregação do reino divino aos teus órgãos. Eles são vivos e educáveis. Realmente a gente não, ainda mais depois que a gente ativa, a gente tem uma certa dificuldade de acreditar, de aceitar até, não é nem acreditar aquilo que colocar esses dias, né? De aceitar que a gente tem que se tratar como um templo mesmo. E passa pela educação do nosso corpo. Exato. Que é uma educação, né, Mário, que vai muito além de hábitos exteriores, do que você come, do que você bebe. E passa muito mais pelos sentimentos que estão por trás, né? Porque essa é a grande força. Entende? Os sentimentos. É o que nós vimos hoje de tarde, assim, né? Nós somos, ou nos candidatamos a ser instrumentos, né? Quanto templo, um templo é um local de acolhimento daqueles que estão buscando uma palavra de conforto, de acolhimento, né? E para Paulo é mais o que, na verdade, quer dizer, vamos pensar lá no tabernáculo, que é o modelo dele, né? O templo é local de manifestação divina. É onde Deus se manifesta. É basicamente onde Deus se manifesta.
Então tem a ver com essa retomada da conexão. A conexão com Deus se dá no tempo. O livro Consolador Emmanuel diz que tem um mapa, que, né, que até o nosso nome tem importância, mas que acima de tudo isso tem o Evangelho. Entender que quando a gente realmente incorpora o Evangelho, aí tu pode reescrever o teu mapa. Exato, é. Ele é mais interessante que ele fala assim, a questão lá da parte da filosofia, no caminho da luz, essa pergunta é curiosa, né? O livre-arbítrio e o determinismo atuam na existência humana? Ele fala, o livre-arbítrio e o determinismo são duas forças que atuam na existência humana, mas acima dos dois. Hã? Dos dois? Como assim acima? Acima dos dois? Ou é livre-arbítrio ou é determinismo? Não. Tem livre-arbítrio, tem determinismo, mas acima dos dois existe o amor de Deus. Acima do determinismo. Então, nós temos a certeza que estamos amparados, que nenhum fio da nossa cabeça não, e mais assim, porque não, é um se o amor de Deus não estivesse acima do determinismo, ele não é todo poderoso. Deduzir que o livre-arbítrio é uma lei menor dentro dessa lei maior da supervisão divina. O livre-arbítrio e o determinismo criado. Por quê? Porque aí a gente vai compreender, quando você vai lendo lá a parte da filosofia, no Consolador, Emmanuel, que o livre-arbítrio outrora exercido é o determinismo de hoje. Então, a diferença entre livre-arbítrio e determinismo é só tempo. O livre-arbítrio é a escolha presente, o determinismo é a escolha passada. Como tem que ter um equilíbrio? Porque não pode ter evolução só passado. Que é como dirigir olhando só para o retrovisor. Estou dirigindo olhando só para o retrovisor. Vou bater. Não pode ter evolução só presente. Porque aí gera impunidade. Irresponsabilidade. Ninguém é responsabilizado. Só tem escolha. Eu só escolho. Escolho plantar 1 tonelada de limão. Plantei e colhei. Ah, não quero limão, quero laranja. Então tem que ter o equilíbrio. Mas tudo é livre-arbítrio. Acima dessa conjuntura, que para nós parece intransponível, acima disso tem Deus. Para quê? Deus é imprevisível. Isso é muito sério. Aquela senhora que vem chorando com o filho nos braços. Chico, pelo amor de Deus, meu filho está morrendo. Chico, para. Minha filha, vamos orar. Porque a prece de uma mãe arromba as portas do céu. Então, a ação divina, ela ocorre em todos os níveis. A gente sempre cita isso, o livro Sexo e Destino, do Félix. Está lá com a moça, que é a personagem central, e ela resolve suicidar. O Félix está tranquilo, vai lá no farmacêutico, ela pega o remédio. Ele dá uma distraída no farmacêutico lá, ele passa um sonífero. Sob controle, né? A moça dorme, quando ela vê, está tudo sob controle. Ela acorda, atravessa a rua e é atropelada. E o Félix fica pálido. Não estava esperando isso. Quando eu vi isso aí, e agora, João? Agora nós vamos orar.
Agora, eu não sei. Eu não sei o que vai ser agora. Eu não sei. Aí você vê nitidamente que o caso foi avocado pelas instâncias superiores. Isso acontece de novo. Só para a gente não ficar imaginando aí. Ah, não, já está tudo determinado. Eu tenho que resgatar isso. É assim que vai ser. É assim. Da maioria das pessoas de que o livre-arbítrio é um presente de Deus. O livre-arbítrio é uma conquista. É uma conquista. Nossa. Quando você é criado, quando você se torna um espírito, você recebe, você começa a desenvolver o livre-arbítrio. Então, quando você fala, eu não posso fazer o sol parar de brilhar, quando nós formos espíritos perfeitos e co-criadores, nós vamos poder fazer o sol. Por enquanto nós não podemos. Por que a gente não pode fazer o sol? Porque o nosso livre-arbítrio hoje é limitado. É limitado à nossa conquista, à nossa evolução pessoal. Exatamente. A gente vai cada vez mais. E isso é bonito. Isso é bonito, porque senão também a gente fica com uma concepção de que o espírito superior não tem... Gente, o espírito superior não tem vontade. O espírito superior tem milhões de vezes mais possibilidade do que a gente. O que é limitado é o mal. O bem tem possibilidades infinitas. O bem é que tem possibilidades restritas. O mal tem possibilidades super restritas. Extremamente restritas. Basta a gente pensar assim, por que o mal não domina o universo? Porque ele traz dentro dele mesmo o princípio da destruição, que é o egoísmo. E em que atua o egoísmo? Ele impede a solidariedade. Não há solidariedade no mal. Senão os traficantes seriam irmãos em rede. Olha. Então, o mal, ele tem o germe da sua destruição nele. Ele mesmo carrega o germe da sua destruição, que é o orgulho e o egoísmo. Orgulho e egoísmo. Porque qual ser entregue ao mal, qual espírito entregue ao mal dá a vida pelo outro? Só acontece isso no bem. Só o amor cria esses laços de fidelidade, que Paulo vai chamar de fé. Mas aí é o tema da carta aos Romanos. Hoje está a carta aos Romanos, está começando a já mediúnica. Está na hora de voltar. Mediúnicamente. Vamos terminar.